Oi, queridos, essa é a lição 10. Se você chegou até aqui, vitória para você, você conseguiu. Eu sei que essas lições agora estão sendo um pouco mais difíceis para a gente, porque o ego não quer abrir mão, não quer morrer, e a gente precisa estar forte nesse momento para a gente continuar. Tá, gente? Porque enquanto a tua mente vai batalhar e dizer isso não faz sentido, aquela coisa toda que eu sei que tá passando na tua cabeça de muitas pessoas, e é aqui que muita gente desiste, eu quero dizer que aquela sala entulhada que a gente falou no vídeo passado, né? Cheia de lixo, quando você olha que você diz, eu vou ter que desconstruir tudo isso, tá? Você quer desistir, você tem aquele impacto, tá? Mas depois que você vir a sala limpa, você vir a luz entrar, você vai ficar muito maravilhado de ter realmente tido a coragem de passar e ultrapassar, tá, gente? Então eu sei que a mente vai lutar aqui. De algumas pessoas vai ser mais resistente do que outras. Mas eu peço para você ter paciência, porque o que tem lá na frente é lindo, é maravilhoso e você vai ficar feliz de ter continuado, tá? Lição 10. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos dos quais estejas ciente, ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são teus pensamentos reais. Então, nós estamos aprendendo que esses pensamentos que vêm nas nossas mentes não são os nossos pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e a faremos novamente. Ainda não tens base para compreensão, para comparação. Quando tiveres, não terás dúvidas de que o que antes acreditavas serem os teus pensamentos não significava coisa alguma. Então, como a gente ainda não teve o pensamento real, a gente não pode comparar, né? Então, a gente fica naquela luta, tá? Essa é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Dessa vez, a ideia é introduzida com meus pensamentos ao invés de esses pensamentos. E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas. Então, nós não vamos trabalhar aqui nesse exercício com objetos, né? Como a gente estava olhando, estava olhando para fora e olhando para os objetos e tudo. Agora nós estamos observando pensamentos, tá? Deixa eu ver aqui. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais estás ciente são sem significado. Estão fora ao invés de dentro de ti. E então enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando, tá? A presença desses pensamentos significa que tu não estás pensando. Essa é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isso é reconhecer o nada quando pensas que o vês. Então, quando você entende que você não está tendo pensamentos reais, que esses pensamentos eles vêm do ego, eles vêm do teu passado, das tuas crenças, tá? Você reconhece que aquilo que você está pensando é o nada, você começa a ter poder sobre a sua mente. E você começa a ter poder de rejeitar pensamentos que você sabe agora não serem verdadeiros. Tamanho é o poder de você entender isso, tá?
que você está fazendo um julgamento baseado em algo que não existe, algo que já passou, algo do passado que não obrigatoriamente vai se repetir agora, e que agora você está se libertando, sua mente está ficando livre, porque você pode olhar para o pensamento e dizer: isso aí é um nada, isso é mentira, tá, gente? Então, a importância desse exercício é imensa, tá? Nessa desconstrução. Ele diz: fecha os olhos para estes exercícios e começa-os repetindo. É porque, gente, tem umas coisas aqui no livro, nesse livro, que se você assistir o documentário, tá? Depois eu vou ver se eu coloco uma referência para esse documentário, quando eles falam sobre como o livro foi escrito, tá? Esse livro foi escrito, tudo que chegava para Helen, do jeito que chegava, ela escrevia. Ela não quis modificar nada. Então, muitos problemas de interpretação foram feitos ali, porque as frases chegavam de forma aleatória. E depois eles fizeram uma correção, tá? Uma correção de ortografia, de tudo, porque eles viram que não fazia muito sentido, assim, se você fosse ler exatamente como estava. Então a gente vê que quando a gente começa a ler esse livro, que existem umas coisas que a gente acaba nem entendendo direito pela forma como foi escrito, tá? Tem umas confusõezinhas, assim, que a gente engancha, tá? Mas dá para entender. Então, fecha os olhos para estes exercícios e começa repetindo a ideia para o dia de hoje, bem lentamente para ti mesmo. Depois acrescenta: essa ideia me ajudará a libertar-me de tudo o que eu acredito. Então você vai dizer a ideia de hoje: meus pensamentos são sem significado. Eu anotei aqui: meus pensamentos são sem significado. Você fecha os olhos e você diz isso: meus pensamentos são sem significado. E essa ideia me ajudará a libertar-me de tudo que eu acredito agora. Ela vem para a libertação, ela vai me ajudar a me libertar de tudo que eu acredito agora. Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti. Sem seleção ou julgamento, tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estás vendo uma procissão estranhamente agrupada passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada uma cruza tua mente, diz: meu pensamento sobre. Aí você diz o que você está pensando. Não significa coisa alguma. E ele dá essa ideia aqui, gente, de como se fosse uma procissão passando. Porque os pensamentos, você olhar eles de longe, como se fosse uma procissão passando assim, ó. E eles não têm significado nenhum. Como uma nuvem que passa, tá? Uma nuvem passando assim na sua frente e você olhando para o pensamento e eles não têm significado nenhum. Aí você diz: olha, esse pensamento aqui sobre a compra de uma nova casa não significa nada, não tem significado algum. Esse pensamento aqui sobre uma doença que chegou não tem significado algum. Esse pensamento aqui sobre aquele meu colega de trabalho, ele não tem significado algum. São sem significado, né? Não tem significado algum. E aí você vai vendo tudo que chega na sua mente, né? Esse pensamento de raiva contra aquela pessoa não tem significado algum. Esse pensamento de que aquela pessoa é boa não tem significado algum. Esse pensamento de que aquela pessoa é má não tem significado algum, tá, gente? Porque não são pensamentos verdadeiros. Eu sei que muitos aqui já estão acostumados com meditação, e nessa meditação já conseguiu fazer com que sua mente se acalme mais, né? E nas meditações você já conseguiu talvez ter tido pensamentos reais, né? Ter tido revelações que vêm de dentro de você.
E aqui, o que nós estamos fazendo é limpando todos aqueles pensamentos que chegam para interferir nesse processo onde a voz de Deus fala dentro de nós. Tá bom, amados? Um grande abraço, é um prazer enorme para mim dividir com vocês e peço que continuem, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.